Sabe quando você está trabalhando com um agente e toda a conversa começa do zero? Você tem que explicar de novo qual é o projeto, a stack, as convenções, como que tudo está organizado. Os agentes nos ajudam bastante, mas não lembram de nada entre uma sessão e a outra. Uma forma de resolver isso é dando mais contexto para o agente. Quanto mais ele sabe sobre o seu projeto, melhor ele trabalha. A gente pode fazer isso repetindo essa informação toda vez nos prompts, mas isso é um pouco manual e bem entediante. O ideal é que o contexto que a gente quer compartilhar com a gente seja persistente. Você escreve ele uma vez e ele está lá durante toda a conversa. No Kiro, isso se chama steering, que é o que a gente vai ver hoje. Vamos continuar com o nosso Habit Tracker. Já temos a view de hoje e a view mensal funcionando. Falta a view de estatísticas, que por enquanto está sem nada. A gente vai pedir para o Kiro construir essa view. Nesse momento, o Kiro não tem nenhum contexto sobre o nosso projeto, além do que ele consegue ler nos arquivos que já existem. Ele não sabe quais são as nossas convenções, o nosso estilo visual, nada. Então, aqui no chat, eu vou pedir para ele construir a view de estatísticas do Habit Tracker, com métricas de conclusão, streaks, um mapa de atividades no estilo GitHub e um gráfico semanal. É um prompt já com um pouquinho de direção. Vamos ver o que ele vai fazer. O Kiro começa a trabalhar e ele diz que vai checar os componentes já existentes para ter consistência no estilo. Ele analisa todos os nossos componentes e diz que já tem uma visão geral do design system do projeto. Ele cria um React Hook para as estatísticas e começa a montar a view. As métricas, o mapa de atividades, o gráfico semanal. Agora o Kiro precisa um tempinho para trabalhar nos componentes, fazer o build e checar que está tudo bem. Ok, vamos ver o resultado. Ainda não está lá, mas já chegou super perto. As métricas ficaram uma em cima da outra, em vez de lado a lado, e o gráfico de barras está um pouco grande e desproporcional. Funciona, mas tem uns detalhes que não ficaram exatamente como a gente queria. Ainda que esteja bem, o que acontece é que para chegar até aqui, o Kiro teve que ler um montão de arquivos, de componentes, para tentar entender o padrão visual da nossa aplicação. E a próxima vez que eu pedir um componente, pode ser que ele tome outro caminho e o resultado saia diferente. Então, como que a gente faz para deixar isso documentado e consistente? No Kiro, isso se chama steering. Pode parecer algo complexo, mas na verdade são só arquivos Markdown que documentam as convenções do nosso projeto. Você escreve eles uma vez e esse contexto está lá em toda a conversa. É como uma forma de dar memória persistente para os nossos agentes. Vamos começar com os arquivos steering base que o Kiro pode gerar automaticamente para a gente. Aqui, no painel do Kiro, em Steering, a gente clica no botão Generate Steering Docs. Ele explora toda a codebase do projeto para entender o que a gente está fazendo. Quando ele tiver um entendimento já legal do nosso projeto, ele vai criar esses arquivos que chamamos de Steering Fundacional. O primeiro deles é Product. É uma visão geral do que a aplicação faz, as suas principais funcionalidades, o modelo de dados, informação mais a nível do produto mesmo. Depois, Tech, com a stack do projeto. Ele identifica que a gente usa React, Tailwind, e aqui tem informação sobre como a gente configura styling, testes e lint. E por último, Structure, que é como o projeto está organizado. Pastas, nomes de arquivos e outras convenções. Daqui para frente, esses 3 arquivos são incluídos automaticamente em toda a conversa que a gente tem com o Kiro. Ele lê eles antes de responder qualquer coisa. Esses arquivos já nos ajudam bastante, mas são mais alto nível. Eles falam da stack e da estrutura do projeto. A gente também pode criar steering docs mais específicos, focados nos componentes do projeto, por exemplo, com a fonte, os tamanhos e o estilo visual. Então, bora criar um steering doc personalizado com as convenções dos componentes do nosso projeto. Aqui no painel do Kiro, em Steering, a gente vai clicar nesse botão de mais e vamos criar um steering que vai aplicar só para esse projeto. A gente vai chamar ele de Component Patterns. E aqui no topo do arquivo, definimos quando que esse steering é carregado.
Por padrão, ele vem com inclusão always, que significa que ele está sempre carregado no contexto. Eu vou mudar para file match, o que significa que esse steering só vai ser ativado quando a gente trabalha com certos arquivos. No nosso caso, tudo dentro de source/componentes. Assim, o Kiro não precisa ficar carregando informação que não é necessária quando não estiver trabalhando com componentes. No conteúdo desse arquivo, a gente coloca as convenções de styling, tipografia, tamanho dos pontinhos e layout. As convenções que a gente quer que Kiro siga quando está trabalhando com os nossos componentes. Isso nos ajuda a não ficar repetindo a mesma informação em todo o prompt ou corrigindo um agente quando ele cria um componente que não segue bem o nosso estilo. Não precisa ser um documento enorme, só precisa ter a informação necessária para ajudar o agente a gerar código de forma consistente. Agora vamos voltar aqui para o checkpoint de antes de pedir a view de estatísticas que não ficou tão boa. A gente vai mandar exatamente o mesmo prompt para o Kiro, mas agora ele tem steering docs, ou seja, informação e contexto sobre o nosso projeto, convenções e como a gente constrói os componentes. Primeiro, ele carrega os steerings fundacionais, o contexto geral do projeto. E quando ele percebe que vai criar um componente novo, ativa o steering que a gente criou agora, específico para arquivos de componentes. O Kiro cria as funções utilitárias e a lógica de dados para as estatísticas e depois cria a view, com as métricas, o mapa de atividades e o gráfico semanal. Bom, agora ele está rodando o build, os testes, checando que está tudo funcionando. Vamos deixar ele terminar. Pronto. Ainda não está perfeito, mas está melhor do que a gente tinha antes. As estatísticas estão alinhadas e o gráfico de barras está mais delicado e seguindo o estilo da aplicação. Ainda podemos melhorar o heatmap, tem umas coisinhas aqui para ajustar, mas já está bem mais próximo da view que a gente queria. Ok, vamos voltar aqui para a nossa app para ver outro tipo de steering. Por enquanto, a gente não tem um banco de dados e estamos preenchendo os dados dos hábitos manualmente num arquivo JSON. Eu quero adicionar mais um hábito. E esses dados seguem uma estrutura específica. Para não ter que explicar isso para o Kiro toda vez que a gente quiser adicionar um hábito novo, a gente vai criar um steering doc que documenta como que eles estão organizados internamente. A gente pode criar um arquivo de steering nós mesmos, ou até mesmo podemos pedir para o Kiro criar um para a gente. Então aqui eu vou aproveitar e pedir para ele criar um arquivo de steering com a informação sobre como esses dados dos hábitos são populados, o formato de cada uma dessas entradas no JSON e outras informações adicionais. Assim, o Kiro já vai saber de tudo isso sem a gente precisar ficar repetindo. O Kiro criou o nosso steering doc já com inclusão manual, que era o que a gente queria. Isso significa que não precisa carregar esse steering doc em toda a conversa. Ele também colocou referência para o arquivo que popula os dados, explicando o propósito, a estrutura e como a gente salva a informação de cada hábito localmente por enquanto. Tá tudo certinho. Para usar esse steering manual, a gente usa hashtag ou barra no chat. Então vamos lá pedir para ele popular os dados de um novo hábito de alongamento, ou stretch. E a gente já diz que faz isso mais ou menos 2 vezes a cada 3 dias para gerar os dados de mock do hábito de forma um pouco mais realista. O Kiro carregou o steering doc e fez o seu trabalho. A gente pode ver aqui na app que ele gerou a informação para cada um dos dias no formato certo, com as datas corretas e seguindo o padrão dos outros hábitos. Legal, era isso que queríamos. Voltamos aqui no painel do Kiro e conseguimos ver todos os steering docs que a gente criou. Eles também ficam salvos na pasta .kiro/steering. E como são só arquivos Markdown, dá para versionar no Git, compartilhar com seu time, revisar em pull request. Eles fazem parte do projeto como qualquer outro arquivo de documentação. Bom, tudo que a gente criou até aqui foi no escopo desse projeto específico, mas tem convenções que são mais gerais e que a gente quer seguir em todos os projetos. Um exemplo dessas é como a gente escreve as mensagens de commit do Git. Aqui no painel do Kiro, a gente pode criar um steering global
Isso significa que ele vai se aplicar para todos os projetos, não só para esse projeto específico. Então, vamos criar um steering com as nossas convenções de commit. Agora a gente pode ver esse arquivo global numa seção global aqui ao lado dos steering locais. No computador, esses arquivos ficam na pasta home em .kiro/steering, seguindo a mesma convenção. Agora, qualquer steering que colocar aqui vai valer para todos os seus projetos. E no caso específico de que haja conflito entre o steering global e um steering de projeto, o do projeto tem prioridade. Então, dá para ter uma convenção geral e sobrescrever em um projeto específico quando a gente precisar. Bom, por hoje era isso. Foi bastante coisa. Então, recapitulando. Steering são arquivos Markdown que ensinam ao Kiro como o nosso projeto funciona. Os steering base, Product, Tech e Structure, dão um contexto geral de todo o projeto. Steerings customizados podem ser ativados sempre ou só quando você está trabalhando em arquivos específicos. E os steering manuais ficam disponíveis para você referenciar apenas quando precisar. O resultado é que o Kiro não precisa mais ficar analisando todo o seu projeto cada vez que você perde alguma coisa. Ele já tem essa documentação e leva em consideração em toda a conversa. Uma boa prática é manter um arquivo por domínio. Então, um arquivo de componentes, um de testes, de deploy, cada um com o seu contexto específico. E o mais legal é que são apenas arquivos Markdown. São simples de criar e de manter e fazem uma diferença grande na qualidade geral do que o agente nos gera. E se você já usa agents.md em outra ferramenta, o Kiro também suporta esse tipo de arquivo. Dá para trazer eles diretamente. Eu vou deixar um link com a documentação dos steerings para quem quiser saber mais. Era isso. Deixem aqui nos comentários como que vocês estão dando contexto para os seus agentes e a gente se vê na próxima.